Tem muitas pessoas por aí que acham que para escrever uma boa redação é só decorar a fórmula de redação que é ensinada na maioria dos cursinhos. Introdução com gancho, desenvolvimento com tópico frasal, conclusão com proposta de intervenção. E claro, isso é muito importante sim. Mas será que é só isso mesmo? Eu até cheguei a achar que era só isso, que só ter essa fórmula era o suficiente. Até que eu descobri uma coisa que mudou tudo. Escrever bem não começa no ato de escrever em si, mas começa no hábito de leitura. E o Brasil é um país que não lê e, infelizmente, isso não é acidente, mas um projeto. Durante décadas, a mídia brasileira, controlada por meia dúzia de famílias alinhadas com interesses americanos, tratou o brasileiro como idiota. Novela que deseduca ao invés de nos ensinar a pensar e a melhorar a nossa vida. Entretenimento emburrecedor, BBB com apelação sexual e moral em vez de conteúdo educativo, tipo Faustão aos domingos. Ah, esse não existe mais, né? É outro emburrecedor que assumiu a posição, né? Bom, enfim, você sabe do que eu estou falando, né? Onde deveria haver um mínimo de seriedade, ouvíamos e ainda ouvimos mentiras travestidas de jornalismo profissional. E aí, alguém pode tentar argumentar: ah, mas se não for assim, não vende. As pessoas só assistem se for assim mesmo. E isso não é verdade. Isso é uma mentira que nos deseducaram a repetir para justificar as mazelas deles. As pessoas só assistem isso porque é só isso que elas foram deseducadas a assistir. O resultado disso é um país onde as pessoas chegam ao ensino superior sem conseguir interpretar um parágrafo de um texto ou fazer continhas básicas. Isso está tão escancarado que nos mercados, quando você vê uma promoção, se você vê pacotes de 3 unidades, por exemplo, de algum produto, ao lado do produto sozinho, e fizer as contas, vai descobrir que comprar os 3 sai mais caro do que comprar o produto sozinho. Ou seja, muitas empresas estão contando com a ignorância da maioria. Não precisa acreditar em mim não, ok? Vai lá no supermercado e comece a fazer as contas e você vai ver que várias promoções, entre aspas, né, estão fazendo isso. É algo que parece absurdo, mas é isso que está acontecendo, graças à deseducação que a maioria de nós recebeu. E isso afeta diretamente a nossa performance e o nosso psicológico nos concursos públicos também. Por isso, a maioria de nós, concurseiros, temos medo de que tenha redação na nossa prova. Mas nesta aula eu quero ajudar a mudar essa sua realidade, porque a redação muitas vezes é a diferença de conseguir ou não um cargo público estável. Nesse vídeo eu quero ajudar você a perder o medo da redação. Quero ajudar você a comemorar quando você descobrir que tem redação no seu concurso, porque eu particularmente sempre comemoro. Meu nome é Ricardo Samuca, eu ajudo concurseiros a usar a tecnologia para estudar do jeito certo e passar mais rápido. Se você quer parar de travar na redação, se inscreva no meu canal, deixe o seu like aqui embaixo e salve esse vídeo na sua playlist. Você vai querer ver este vídeo mais vezes. Olha só, eu fico feliz pra caramba quando tem redação na minha prova de concurso. E depois desse vídeo você também vai ficar. E sabe por quê? Porque a redação é uma das poucas etapas do concurso onde você pode sair na frente sem estudar uma matéria nova. Porque a redação avalia o que você já tem ou não dentro de você. Repertório, conteúdo de verdade. E repertório não se constrói na véspera de uma prova, lógico, né? Mas se constrói ao longo da vida, apenas lendo. E como eu já antecipei nesse vídeo para você, a maioria dos brasileiros não lê, o que podemos tornar isso uma vantagem a nosso favor. Antes de continuar, deixa eu explicar o que significam esses 3 termos que eu mencionei no início, porque se você nunca fez cursinho, pode ter ficado meio perdido, né? O primeiro é a introdução com gancho. É simplesmente o primeiro parágrafo da sua redação. O gancho é uma frase inicial que prende a atenção do examinador.
Pode ser uma citação, um dado, uma pergunta ou uma afirmação forte. O objetivo é fazer o examinador pensar: opa, esse aqui sabe começar um texto. O segundo ponto que eu citei é o desenvolvimento com tópico frasal. O desenvolvimento é o miolo da redação, geralmente 2 ou 3 parágrafos. O tópico frasal é a primeira frase de cada um desses parágrafos. Ele anuncia qual vai ser o argumento central daquele parágrafo. Por exemplo, a leitura amplia o repertório cultural do candidato. A partir dessa frase, você desenvolve o argumento com exemplos, dados e explicações. Assim como a introdução tem um gancho, o parágrafo também tem, para manter o examinador querendo ler a sua redação até o fim, manter o interesse dele na sua redação. E o terceiro ponto que eu citei da estrutura de uma redação é a conclusão com proposta de intervenção. É o último parágrafo onde você retorna à sua tese principal e, no caso das redações de concurso, apresenta uma proposta de intervenção, uma solução para o problema que está sendo discutido no texto. Precisa ser algo concreto, com agente, ação, meio e finalidade. Ou, em outras palavras, você explica qual é a sua estratégia para resolver aquele problema, basicamente. Esses 3 elementos formam a espinha dorsal de uma redação nota máxima e são muito importantes para a sua redação. É o básico do básico, né? Mas, como eu disse antes, isso é só a estrutura e o problema da maioria é o conteúdo. Uma estrutura sem conteúdo é como um esqueleto sem carne. Não se sustenta sozinha. É aí que entra o que eu vou te mostrar agora. Mas antes de eu te mostrar como transformar essa leitura em nota na prova, um recado rápido. Se você sente que precisa de um passo a passo, claro, para organizar os seus estudos e parar de perder tempo, eu preparei uma aula gratuita com os 5 passos para sair do caos. É uma aula curta, onde eu te mostro como montar um plano que te tira do modo aleatório e te coloca no controle. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só deixar o seu e-mail que eu te envio o link para o vídeo. Agora vamos ao que interessa. Como usar a leitura a seu favor, né? Quando você lê, em torno de 26 áreas diferentes do seu cérebro entram em ação ao mesmo tempo. São as partes que controlam a linguagem, a memória, a emoção, o raciocínio. É uma academia completa para o seu cérebro. Enquanto você lê uma crônica, o seu cérebro simula a experiência que está acontecendo ali no texto. Se o autor descreve um cheiro, sua área olfativa acende. Se o autor descreve um movimento, o seu córtex motor dispara. O que eu vou falar aqui vai parecer clichê, mas não tem outra forma de dizer isso. Ler é viver outras vidas sem sair do lugar. É ter diferentes experiências, algumas até dolorosas, mas sem precisar passar pela dor real. Muitos estudos já mostraram que quando nós lemos, é como se estivéssemos vivendo aquela situação. Além disso, cada página virada é um argumento que você deposita no banco do seu repertório e que você vai poder usar em uma redação. Na hora da redação, você vai sacar esse argumento e vai usar para ganhar pontos na sua redação. Não porque você decorou, não porque você desconfiou que aquele tema ia cair, mas porque já viveu aquela ideia na sua mente. E essa ideia ficou gravada na sua memória. Isso já resolve metade do medo da redação. Mas ainda falta uma peça. Não adianta ler por obrigação. A leitura que transforma é a que você faz com gosto. A dica mais importante que eu posso te dar é que você leia sobre o que você gosta. Pode ser uma história de ficção científica ou de uma aventura, pode ser biografia, os da moda ou até gibi. Eu mesmo cresci lendo gibis e foi ali que eu peguei gosto pela leitura. Até hoje eu lembro da sensação de abrir uma revistinha e mergulhar naquilo. O gênero não importa,
O que importa é a regularidade, o que importa é você colocar o hábito no seu dia a dia. Porque quando você lê algo que te interessa, você não está se obrigando, está se divertindo e, sem perceber, vai enchendo a sua cabeça de palavras, ideias, argumentos e exemplos que vão aparecer naturalmente na hora da sua redação. Lembre-se do que eu falei antes. Em uma redação, o examinador está cobrando o seu conteúdo e a sua capacidade de expressar isso, de comunicar o seu mundo interior. E quando você lê, você adquire estas duas coisas, conteúdo diverso e está aprendendo a se comunicar melhor também. Mas existe uma diferença entre ler por prazer e usar essa leitura como preparação para a prova, e essa diferença é mais simples do que parece. Quando você termina um capítulo, um artigo, uma crônica ou até um gibi, faça uma pausa de 5 minutos e se pergunte o que você pode aproveitar daquilo na sua redação, anotando uma frase, uma ideia ou um argumento, sem precisar fazer um resumo, apenas um lembrete para o seu eu do futuro. Com o tempo, você vai juntar um monte de ideias que são realmente suas, não decoradas, e na prova não vai precisar se desesperar atrás de uma citação pronta, porque você terá exemplos que realmente entende e argumentos que saem de você com naturalidade. E tem mais uma coisa que acontece enquanto você lê e que talvez você nunca tenha parado para pensar. Quando você está mergulhado em uma história, seja um romance, uma crônica ou até um gibi, o seu cérebro está simultaneamente absorvendo as estruturas gramaticais que encontra pelo caminho. A ordem das palavras, a pontuação, a concordância, a regência, tudo isso vai sendo assimilado de forma indireta, sem que você precise parar para estudar a regra. É como se a leitura fosse uma exposição controlada ao idioma na sua forma mais correta e bem trabalhada. Com o tempo, a escrita correta deixa de ser um esforço consciente e passa a ser intuitiva. Você não pensa, que vai uma vírgula por causa da oração subordinada adverbial deslocada. Você simplesmente sente que ali precisa de uma vírgula, porque já viu aquela construção milhares de vezes enquanto lia. A leitura frequente automatiza o processo de estruturar frases, encadear ideias com clareza e escolher o vocabulário certo para cada contexto. Isso é o que vai fazer a diferença na sua redação, porque o examinador não está apenas avaliando o que você sabe, mas também como você comunica o que você sabe. E a melhor forma de aprender a se comunicar é observar os bons comunicadores em ação, página após página. Agora você sabe, né? A estrutura de uma redação é importante, mas a redação não começa na hora de escrever, começa no seu hábito diário de leitura. Você pode começar com 15 minutos por dia de algo que te dê prazer. Pode ser até um gibi. O importante é que você leia todos os dias e exercite a sua mente. Seu cérebro vai mudar e a sua escrita vai melhorar. E quando o tema da redação chegar, você não vai olhar para o papel em branco com desespero. Você vai olhar com confiança e vai sorrir, porque sabe que agora você vai conseguir escrever uma boa redação. E agora eu quero saber de você. Escreva aqui nos comentários. Eu vou ler 15 minutos por dia. Isso não é um comentário para mim, é um compromisso com você mesmo, que você assume com você mesmo. Esse simples ato já planta a intenção na sua mente e te ajuda a sair do piloto automático, ok? E não se esqueça de pegar a aula gratuita, os 5 passos para sair do caos nos estudos. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E é nessa aula que eu mostro como montar um plano que tira você do modo aleatório e te coloca no controle dos seus estudos. Se inscreva no meu canal, deixe o like para mim e compartilhe esse vídeo com alguém que ainda sente aquele frio na barriga quando vê que tem redação no edital. Um forte abraço e até o próximo vídeo.